10. Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse, capítulo 3, verso número 1. Abençoe os irmãos que nos assistem também pela internet. Apocalipse capítulo 3, o verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sente-se, por favor. Hoje nós estamos falando a respeito da igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja, na palavra de Deus, uma igreja muito conhecida como a igreja que tinha tudo, só não tinha mais a presença de Deus. Era uma igreja que tinha tudo que uma instituição religiosa precisava ter para funcionar. Eu já ensinei isso aqui, mas eu vou recapitular com você. Nós nunca podemos misturar o que é organismo e o que é organização. A igreja, ela se consiste de organismo e organização. Organismo é Deus. Nós só estamos aqui por causa de Deus. A igreja existe por causa de Deus. E isso está intacto. A palavra de Deus, quem diz? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a igreja, enquanto organismo, ela está intacta. E aqui embaixo está a organização. A organização é conta para pagar, é problema para resolver, é tudo isso. É a recepção, é departamentos dentro de igreja. A igreja, a organização, eu costumo dizer que é o maior desafio do pastor é manter a organização funcionando. Porque o organismo que roda tudo, isso é maravilhoso, é a presença de Deus. Oxalá se a igreja se resumisse somente nos cultos, para nós que somos pastores. Oxalá se a igreja resumisse somente na adoração, aí seria o principal, aí seria maravilhoso. Mas depois que, como dizia um pastor antigo, ele falava, o problema não é quando a luz está acesa da igreja, o problema é quando a luz apaga. Porque quando a luz apaga, que você vai resolver os problemas dos seres humanos. Então, a igreja de Sardes, ela se remete exatamente a isso. Para você entender, a igreja de Sardes era uma comunidade cristã do 1º século, que ficava na Ásia Menor. E Sardes era uma cidade na qual aquela comunidade cristã estava localizada. Na verdade, Sardes era uma das cidades mais antigas que existia. Vou repetir, Sardes era uma das cidades mais antigas que existia em seus tempos áureos. Os cidadãos de Sardes, eles se orgulhavam de fato da cidade ser uma verdadeira fortaleza. Entenda, eu morava em Sardes, era uma das cidades mais antigas, e eles se orgulhavam em ser de Sardes, porque era conhecido como uma cidade fortaleza. Pastor, e contextuando isso para a Bíblia? É exatamente o que você conhece, eu vou só refrescar a sua memória.
você já deve ter ido, ou cultuado, ou congregado, enfim, em igrejas que a estrutura é gigantesca. Você fala, uau, que coisa linda, que a igreja de Sardes tinha organização, eu estava vendo ontem, hoje, estudando sobre esse texto, eu estava vendo uma igreja aqui nos Estados Unidos, tem tudo, aliás, quase todas as igrejas americanas têm isso, quadra de basquete, tem tudo que você imaginar de playground, tem dentro de uma igreja. Isso não tem nada errado. O que a igreja não pode deixar é de viver para o organismo para viver para a organização. Vou repetir, o que a igreja não pode perder a essência é trocar de viver pelo organismo, que é a presença de Deus, para viver pela organização. Por quê? Porque quando entra a questão da organização somente, aí é onde sai completamente o objetivo principal da igreja, que é a presença de Deus, e todos nós vamos viver pela organização. Pastor, e qual o problema disso? É que ninguém vai para o céu. Segundo, qual o problema disso? É que você tem que viver para agradar os outros. Pastor deixa de ser pastor para ensinar e começa a ser pastor para agradar. Aí começa, eu participei um dia de um culto, quando eu cantava com meu irmão, nós fomos numa igreja lá em Valinho, se não me falha a memória, Vinhedo, uma coisa assim, de uma pessoa que era arquimilionária, a mulher, pastora daquela igreja, arquimilionária, e chamou nós, irmão, era um negócio tão luxuoso, que aquilo ali parecia tudo, menos igreja, porque o chão era aqueles piso travertino, todinho, que você pisava, acendia a luz debaixo do chão da igreja, você não via as caixas de som, o som era que eles falavam que era som 3D, você não via de onde vinha um som, mas era aquele ambiente que te envolvia lá dentro. Todos os músicos eram muito bem assalariados, e todo final de culto tinha buffet, com direito a garçom com gravatinha, borboleta, tudinho para comer lá, totalmente gratuito. E não ministrava oferta e nem dízimo naquela igreja. Quando acabou o culto, a pastora que nos levou lá para cantar na época, ela abriu uma bolsa de jacaré bonita assim, pegou um plaquê de nota assim de 100, nem contou, deu para nós. Falou, toma, isso aqui é para vocês terem cantado aqui. Eu saí dali conversando com o meu irmão na época, eu falei, o que você tem a dizer dessa igreja? Ele falou, tem tudo, menos Deus. O povo não dava nem glória a Deus. Aliás, quem ia lá já estava esperando o final do culto, que ia ter o rodízio de carne para todo mundo, dentro da igreja, ali fora. E o que é isso, pastor? A igreja que perdeu a essência do organismo para viver somente a organização. Esse é o perigo da igreja que vive somente de organização. Perde a essência do organismo. Por quê, pastor? Redobre a sua atenção. Viver para o organismo é muito mais difícil do que viver para a organização. Vou repetir. Viver para o organismo é muito mais difícil do que viver para a organização. Como assim, pastor? Viver 100% para Cristo é muito mais difícil do que você viver para agradar aos outros. Mas como assim, pastor? Porque viver para agradar aos outros é simples, é só você dar coisa que agrada a pessoa. Ah, pastor, eu queria cantar. Vem, vai cantar a partir de hoje. Ah, pastor, eu queria que na igreja inventasse isso. Toma, a partir de hoje tem isso para tu também aqui. Acabamos de criar esse negócio para você agora. Ah, pastor, mas toma, está tudo aí. E viver para o organismo que é Cristo? Renúncia. As mensagens não é muito do agrado de todos ouvirem. Aliás, olha aí para você ver. Em primeiro lugar, parabéns a todos vocês que estão no cu da palavra. Por quê? Porque isso é viver o verdadeiro evangelho para o organismo. É você dizer, eu quero aprender da palavra de Deus, eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu não descarto a organização, a igreja precisa da organização. O que a igreja não pode é viver pela organização. A igreja não pode viver porque tem cargo. Eu me recordo que quando meu pai pastoreava, ele usava uns termos tão interessantes, ele falava assim, baterista é crente na baqueta. Ele falou, nunca foi crente em Deus, ele é crente na baqueta. Você quer saber se ele é crente? Fala, irmão, dá as baquetas aqui. Senta, um mês você vai só assistir o culto, não precisa se preocupar com tocar não. Vê quantos cultos ele vem durante o mês. Ele falou, tem gente que canta, é crente no microfone. Tira o microfone da mão dele. Fala, irmão, um mês, senta aí, só para adorar a Deus agora. A pessoa para de vir na igreja, está me excluindo. Isso em várias áreas da igreja. Então quer dizer que a pessoa nunca fez para Deus, a pessoa sempre faz porque ele espera um reconhecimento. Então, viver para Cristo é exatamente isso. É você ir contramão do mundo.
E Paulo escreve dizendo: se pensarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui está um segredo. Pastor, qual a diferença de vivermos somente para a organização e viver para o organismo, que é Cristo? É fácil. Quem vive para a organização só pensa nas coisas da terra. Como assim, pastor? Vai ter gente aqui, vai revelar, profetizar, tudo que você quer ganhar na terra. Agora, viver para o organismo é o único ser na terra que anda em dois mundos. O pé pisa no chão, mas a cabeça vive no céu. Você quer um exemplo disso? Não precisa me responder. Quem aqui hoje pensou a seguinte frase: Jesus está demorando a voltar, né, gente? Podia voltar logo. Aqui demonstra qual que é o teu interesse do organismo. Porque eu costumo dizer que todo mundo deseja o céu quando as coisas estão dando ruim. Se você conversar com o Maduro hoje preso e pregar para ele, ele quer ir para o céu. Vamos voltar logo, acabou, esse trem da terra acabou. Por quê? Porque está preso. Agora conversa com alguém que está ganhando isso aqui de dinheiro hoje. Ó. Não, pastor, esse negócio de céu, deixa para lá. Vamos demar um pouquinho aqui. Isso aqui está inferno. Mas vamos viver aqui mesmo, aqui é bom. Então quer dizer que tudo que a gente prega e o que a gente fala que quer viver, não vive nada. Porque eu sempre digo isso, aqui, irmão, é muito bonito pintar que é crente, pintar que é pastor, a roupa engana muita coisa. A fachada engana muita coisa. A essência é o que mantém de pé. Eu costumo dizer para quem me pergunta: pastor, o senhor é um grande homem de Deus? Pergunta para ela, que está no celular. Pergunta para ela se eu sou homem de Deus ou não. Porque aqui dentro da igreja, é óbvio que eu vou ser homem de Deus. Agora tem que ver se é homem de Deus dentro de casa. Tem que ver se o comportamento de ser homem de Deus vale dentro de casa. Tem que ver se o comportamento de ser mulher de Deus está valendo dentro de casa. Porque eu já tratei de muitos casos, junto com ela, de irmãs que dentro da igreja o fogo cai, roda, planta bananeira, faz tudo aqui dentro. Mas chega em casa é um inferno na cabeça do marido. Briga 24 horas com o homem. Então, não bate o que quer viver com o que serve de verdade. A igreja de Sardas, a Bíblia está dizendo a seguinte palavra, o primeiro verso: conheça as suas obras. Primeiro, Deus está reconhecendo a obra que eles estão fazendo. A boa ação está ótimo para vocês. Vocês têm fama de estar vivo. Isso aqui é um perigo muito grande. Ter fama, ter aparência, ter jeito de quem está vivo, mas a Bíblia diz: mas estão mortos. Deixa o verso primeiro na tela aí, por favor. Olha o que ele está dizendo. Vocês têm a fama. A Bíblia está dizendo: vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Por quê, pastor? Porque não adianta. Ninguém esconde o que é muito tempo. Ninguém esconde a realidade de quem é muito tempo. Próximo, vai para frente. Próximo, parte. Isto diz, tem 7. Próximo, vai para frente. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives, na minha versão, que está vivo, mas está morto. Faz uma autoanálise dentro de você. Você acha que espiritualmente você está vivo ou você está morto? Ou você está na beira da cova espiritual já? Como assim, pastor? Vou te dar uma pergunta mais fácil para tu. Vir para a igreja para você é um sacrifício ou é um prazer? Aqui você já começa a entender se você está vivo ou se você está morto ou está morrendo espiritualmente. Irmão, grava o que eu vou dizer. Vir para a igreja não significa muita coisa que você é crente, não. O vir para a igreja é consequência de quem tem a vida com Deus, é o mínimo. Aí eu fui, pelo menos eu estava lá. É igual no Brasil, aquele ditado que nós temos, que o político fala: eu pelo menos não roubo ninguém. Ué, mãe, isso é virtude? Isso era obrigação. O não roubar é obrigação, já está virando virtude. Quem não rouba é um grande homem. O que é isso? Isso é obrigação tua, eu quero saber o que você fez além disso. Aí uns usam isso, pelo menos eu apareci na igreja. Menino, isso é obrigação tua. Eu quero saber se dentro de tu você está vivo ou você está morto, até porque eu já ensinei isso. Entrar dentro da igreja, assistir um culto, isso não é mérito para ninguém. Eu já disse isso. Lá no Brasil, no interior onde nós pastoreávamos, a porta, tinha uma porta de vidro assim, era de vidro assim. Eu estava pregando, as cadeiras dos obreiros ficavam ali atrás. Entrou um pitbull dentro da igreja. O pitbull entrou e veio na minha direção, e ele veio vindo. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Final trágico da minha vida, hein? Meu Deus, cachorro me pegando em cima do púlpito. Eu já perdi o rumo da mensagem, fiquei olhando para os obreiros laterais, tipo assim: ninguém vai levantar para me defender aqui, não, gente?
E eu pensei comigo, se eu me livrar, fica tranquilo, que depois nós vamos acertar isso. E ele veio pertinho de mim, não fez nada, e eu fiquei olhando a igreja, tudo assim, assustado. Aí um obreiro foi lá, pegou ele assim, pela parte do pescoço dele assim, foi conduzindo ele e levou lá para fora. Aquilo ali foi uma aula para mim, que eu descobri que entrar dentro da igreja não é mérito para ninguém, porque até cachorro entra se deixar a porta aberta. O mérito não é entrar dentro da igreja, é entrar dentro da igreja e entrar no culto. Vou repetir, o mérito não é entrar dentro da igreja, é entrar na igreja e entrar no culto. Porque eu sei que assim como eu estava conversando agora há pouco com a secretaria da igreja, eu, desde ontem, acho que eu peguei a virose que a minha esposa estava, passou para a minha vida, e agora eu estou acamado desde ontem. Eu não consegui levantar hoje com febre, dor de cabeça, dor no corpo, para vir fazer o programa de rádio. Mas eu vim. Eu falei, eu preciso ir. Por quê? Porque não é que eu sou pastor. Tem gente para pregar aqui, a revelia. É porque eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Eu vivo isso. Hoje, ela sabe, por várias vezes eu falei, estou indo para a igreja. Calma, fica quietinha aí um pouco, recupera. Eu falei, não, mas está na hora de eu ir. Eu falei, calma, meu filho, fica aí, ué. Até quando deu 4 meses, eu falei, agora eu vou. Ninguém me segura aqui mais não. Por quê? Porque isso define dentro de você se você está morto ou se você está vivo espiritualmente. Se você só tem aparência de estar vivo, mas está morto, porque vai para a igreja. Eu disse na reunião do diaconato no domingo, pastor, e essa canseira que nós estamos vivendo? Você precisa detectar que canseira louca é essa que você está vivendo. Porque dá a entender que no Brasil nós era tudo vagabundo, ninguém trabalhou na vida lá. E chegou a resolver trabalhar aqui, porque só aqui cansou. Eu estou errado? Aliás, a obra, quem mexe com construção sabe o que eu vou dizer. O pastor Johnny veio aqui, ele é eletricista, ele começou a ver umas ferramentas que o Lucas tem, ele ficou encantado, ele falou, nossa, cara, isso aqui é para fio, é? E tal, tudo, porque é tudo muito prático. Ah, pastor, mas trabalha muito, porque lá no Brasil você não trabalhava? De à toa. Agora, vamos lá. Eu vou trazer a resposta para tu. Vamos pensar aqui hoje à noite no culto, tá bom? Vocês que estão aqui não servem de experiência, mas vocês vão pensar nisso agora. Vamos pensar que você estava hoje o dia todo cansado, trabalhou, está arrebentado de canseiro. Eu estou falando sobre quem está vivo e quem está morto, tá? Está quebrado de canseiro, não está aguentando nada, pastora. Liga para a pastora quando é mulher. Nossa, olha aqui, minhas pernas estão até inchadas, estou com as pernas para cima e tal, tal. Tá, beleza, descansar mesmo. De repente o marido chega. Tá, meu bem, você não vai acreditar no negócio. O que foi? Entrou um dinheiro do nada, que nem entrar. Como deu uma cancelada no serviço essa semana, eu estou pensando, o que você acha de nós sair para viajar agora? Vamos lá para um lugar onde tem neve, lá para nós ver neve. Acabou a canseira, irmão. Acabou o inchaço. Rapidinho, arruma as malas, tudinho aqui, e nós vai viajar. É para viajar? É, nós tá tudo. Cadê a canseira? Logo entende que a canseira não tem muito a ver com o físico, você está cansado espiritualmente. E o que significa isso? Que você tem a aparência de estar vivo espiritualmente, mas já morreu. Porque qualquer coisa é motivo de você não vir adorar o Senhor. É o trânsito, é a canseira, é a fadiga, é porque brigou com o marido, é porque brigou com a filha, é por causa de tudo. Como se Deus fosse culpado de tudo isso, e o motivo de qual você não vem. Então, é essa análise que você tem que fazer na tua mente o tempo todo, dizendo, eu estou vivo ou eu estou morto na presença de Deus? Por quê? Porque eu, como pastor, de vez em quando eu me pego numa fadiga, numa canseira tão grande, que a minha mente não está conseguindo processar, fico irritado. Eu falo, peraí, deixa eu detectar o que está acontecendo isso aqui. Ou eu estou carregando a cruz mais pesada que não é minha, ou eu estou sobrecarregando demais a situação, ou eu tenho que fazer uma autoanálise dentro de mim e falar assim, calma, desacelera, só um minutinho. A obra é de Deus. Aliás, meu pai mais me ensinava dizendo, meu filho, deixa eu te ensinar o que é a igreja. A igreja é a noiva do cordeiro. Eu falei, isso eu sei. Pois é, a noiva já tem noivo. E o noivo tem ciúmes da noiva. No dia que você começar a substituir o lugar do noivo, o noivo te mata, porque ele tem ciúmes da noiva. Olha, tá certo. Sou dono de nada aqui não, faço parte da noiva também. Então, grave isso para sua mente, começa a fazer uma autoanálise dizendo, eu estou vivo ou eu estou morto espiritualmente? Porque esse termo que nós temos usado diariamente sobre religiosidade tem muito a ver com isso. Tu já notou, hoje eu posso dizer porque tudo aqui é membro da igreja, tu já notou quando eu apresento algumas pessoas aqui, a primeira pergunta que eu faço, congrega onde? Tem uns que nem sabem mais. E congrega, viu? Mas como ele é turista da igreja de onde ele está vindo também, ele vai, achou, só para ficar menos feio para ele, porque ele não está lembrando mais nem o nome da igreja que ele congrega.
Aliás, se eu souber que você visitou alguma igreja, chegou lá, o pastor perguntou, congrega onde? Você não soube falar de Viva, quando voltar aqui, não resolve o probleminha teu. Verso 2, estejam atentos, fortaleça o que resta, que estava para morrer. Verso 2, seja vigilante e confirma o restante, que estão para morrer. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, fique atento. Ainda sobrou alguma coisa? Pastor, e o que sobrou? Ainda é a vontade, mesmo se arrastando a vontade de vir para a igreja, é o que está restando dentro de você. Porque daqui a um tempo não tem mais essa vontade, aí nós temos que começar a correr atrás para aceitar Jesus de novo. Quando nós estamos entrando na presença de Deus, você vai lembrar quem aceitou Jesus? Quantos lembram aqui quando aceitou Jesus como Salvador? Levanta a mão. Responde algo para mim. Tinha canseira naquela época? Acabava um culto, você ficava assim, quando é o próximo? Nossa, que lugar maravilhoso, gente. Como é bom ser. Ah, pastor, mas hoje as coisas mudou. Não, as coisas mudou, mas quem mudou foi teu pensamento. Porque as coisas do mundo começaram a tomar o seu tempo com Deus. Só que o problema é um só. Que quando as coisas desandam, o primeiro que tem que entrar em cena, quem é? Deus. Deus salva. Deus me dá o socorro. Deus, uai, isso aí. Deus tem misericórdia. Deus. Aí Deus fala, não, lembrou de mim. Que bom. Aliás, Deus é perito em fechar a porta. Como eu sempre digo, quando Deus não muda a situação que você está vivendo, é porque Deus está usando a situação para mudar você. Deus está dizendo, eu mudei a situação. A Bíblia diz assim, Deus cerrou a madre Diana. Quem cerrou? Deus. E quem abriu a madre Diana? Mas o que fez, qual foi o resultado da madre Diana cerrar? Subir no templo todo ano para orar. E chore, chore, chore. Deus, é isso aí, queridinha. É isso que eu quero de tu mesmo. Davi peca com Betseba. Aí o filho nasce. Morre, não morre. E o Davizão? 7 dias. Com a cara na lama, no chão, chorando. Senhor, não deixa morrer. Olha, gente. Imagine Deus. Só estou fazendo a minha versão. Deus chamando o filho dele. Vem cá, Jesus, chega aqui. Olha o menininho lá que eu falei que é segundo o meu coração. Malandro, hein? Saiu para fora para tomar um banho de sol, foi ver o que não deveria. Aliás, Davi não peca quando está no baixo, enfrentando urso, leão e Golias. Davi erra quando está no alto, no palácio. Cuidado, a maior queda nunca é quando a gente está embaixo, já está no chão mesmo, vai cair para onde? O problema é quando Deus nos exalta. Toda vez que você, isso é ensinamento para a tua vida, toda vez que você escuta na internet, principalmente, falando a queda de um líder religioso, pecou, não, o pecado não foi aquilo que aconteceu. O primeiro pecado que cometeu dele foi o pecado da soberba. Eu conheço pastor, que foi pastor nesse país aqui, que virou um estrondo nesse país. Até o dia que ele achou que era alguma coisa, começou a se passar como a 4ª pessoa da Trindade. Deus olhou do céu e falou, cresceu demais, está na hora de dar uma baixada nesse negócio. Acabou em nada. Sabe por quê? Porque o maior risco nosso não é quando está no chão, é quando está no alto. Deus sempre vai nos provar. Não é quando está no chão, já está no chão mesmo, já está provado. É quando está no alto. Aí Davi está lá na lama, chorando, 7 dias, não toma banho, Deus olhando, chamando Jesus. Olha lá, gracinha. Está vendo como virou crente? Olha lá, voltou a lembrar de mim de novo. Mas pode dar o recado que vai morrer, não vai viver não. Irmão? Pode avisar. Por quê, irmão? Deus não se comove com essa lereia nossa, não. Eu costumo dizer algo que às vezes tem gente que entende errado. Deus não está com pingo de dó de nós. Deus não está com pingo de dó, nem de mim, nem de tu, nem de ninguém. Por quê, pastor? Ele deu o filho dele para morrer por causa de nós, irmão. Quem aqui daria o filho para morrer crucificado por causa de algum de nós aqui? Que morra o filho dos outros, que morra todo mundo, meu filho tem que ficar vivo. Aí a palavra de Deus que nós estamos estudando, as 7 igrejas. Hoje é a 5ª. Ao que vencer. Ao que? Ao que? Diga para quem está do teu lado, Deus não anda com derrotado, então não. Diga, Deus não anda com vítima. Não, Deus anda com gente que não está vencendo, mas estou na batalha. Ah, hoje eu não consegui vencer, pastor, mas eu estou de pé na batalha. Hoje eu passei por uma luta terrível no trabalho, mas eu estou de pé na batalha, amanhã eu vou de novo. Pastor, eu tomei um prejuízo muito grande, mas eu estou firme na batalha.
Posso não ter ganhado hoje, mas amanhã Deus vai abrir a porta. Foi por isso que Davi escreveu Salmos 30, verso 5, a parte B diz: o choro de quem serve a Deus pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sabe o que ele está dizendo? O choro pode durar uma noite, uma semana, 15 dias, um mês, um ano, 2 anos, 38 anos, igual o paralítico do tanque de Betesda, mas fica tranquilo, uma hora quando eu menos esperar, o sol da justiça vai raiar para o meu lado e o milagre vai chegar. Por quê? Porque eu estou vivo na presença de Deus. E ele diz, verso 2: fortaleça o que resta, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aí o verso 3 diz assim: lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Olha o que a Bíblia diz: lembra-se, pois, do que tendes recebido e ouvido. Pastor, por que tem culto? É para tu receber. Para quando vier os problemas, o dia mau na sua vida, na minha vida, você ter base bíblica em Deus do que fazer. Eu não sei, eu confesso a vocês que entender gente é muito difícil. Eu não faço nem muita força para isso também, mas não, senão você fica louco. A pergunta é, por que é que quando começa a passar problema, a primeira coisa que faz é parar de vir na igreja? Sendo que era o lugar que mais deveria frequentar quando está passando luta. Por que, pastor, acontece? Simples. Porque quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece a Cristo de verdade, qualquer coisa tira ele. Aí vira aqueles crentes 6 horas, sabe? 6 horas por nós, aí, ora nós, ora aí, ora, clama aí, pastor, por mim. Deus olha do céu e fala: ótimo, tem muita gente intercedendo por tu. E eu sei, que dia vai falar comigo? Eu disse isso domingo. É quando você começou, quem é casado aqui, quando conheceu a tua namoradinha, alguém virou. Eu tive um intercessor no meu relacionamento com a pastora, a G, lá de Goiânia. Não dava para chegar nela. Eu falei, já sei para onde eu chego. Falei com a G na época do MSN, falecido MSN, descanse em paz. E mandei mensagem, falei: ô G, tudo bem? Tal, essa menina aí, essa loirinha aí que tá aí, tal. Ela veio, isso, é chato que dói, a noite conversa assim não e tal. Eu falei, faz a ponte aí. Ela falou: eu vou passar a MSN dela para você, mas devagar, hein? Ixi, ela vai ficar brava comigo por causa disso. Eu falei, relaxa, fica tranquilo. Mandou para mim, quando eu mandei a mensagem para ela, a primeira coisa que ela nem falou oi, só falou assim: passa teu contato para mim. Eu falei: oi, Deus trabalhou, hein? Passei meu celular para ela, na hora me ligou. Eu achando que ia ser um negócio mais romântico, né? Assim, pois não, tá. Pois não, quer falar comigo? O que é? Ixi, acabou o clima tudinho que nós tinha. Falei, então, né? Sei lá. Aí eu botei Deus na história, estava orando por tu e tal. Enfim, é a mesma coisa. Mas se eu fico conversando com a G e ninguém fala com ela, como é que adivinha? É a mesma coisa. Quando você fala, ora por mim, Deus olha do céu e fala: tem fulano orando para tu, tem teu pai, tem tua mãe, tem a irmã lá de oração, tem um pastor. Só você que não fala comigo. Está todo mundo intercedendo por tu. E eu sei, que hora que você vai falar comigo? E dentro da igreja eu vivo isso. Às vezes vem dela que fala assim: bem, cuidado, dá-me uma chance para o fulano de tal. Eu falo: tá bom. Aí vai indo, chega uma hora que eu falo assim: o fulano de tal, vem falar comigo que hora agora? Porque intercessão tem demais. Mas que hora que chega? Então, exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Lembre-se do que você recebeu e que você ouviu. Por quê? Porque a palavra de Deus, assim, a palavra de Deus é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Luz para os olhos, farol alto. Luz para os pés, farol baixo. Porque o que tem farol clareia. Quando você está no meio de uma luta, no meio de um furacão, você tem que ter o raciocínio de quem conhece a palavra de Deus, farol alto, farol baixo, para olhar e dizer assim: eu sei, Satanás está se levantando contra a minha vida, mas não vai ter poder dentro da minha casa não, eu vou vencer na oração, porque eu vi na palavra de Deus que homens e mulheres de Deus sofreram, mas Deus foi com eles e deu vitória. Isso é quem conhece a palavra de Deus. Fora disso, vira os crentes mais vulneráveis que tem na face da terra. Vai estar o fulano ali, revela tudo. O que muda a tua vida revelar? O que muda a tua história, nem ficar revelando a tua vida todinha? Pastor, o senhor não acredita? Não, eu acredito em tudo, mas eu acredito muito mais em quem vive uma vida pautada na palavra de Deus.
Eu acredito muito mais em pessoas que vivem. E ele está dizendo, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Sabe o que ele está dizendo? Lembra lá de trás, o que te trouxe para perto de Deus. A Bíblia diz assim, trago à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes eu pareço muito retrógrado, atrasado, porque, pastor, o senhor gosta de dar harpa, o senhor gosta daquilo, o senhor gosta daquilo outro, o senhor gosta daquilo outro, e tal. Querido, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Tem uns hinos hoje em dia doído para ouvir, né, gente? Primeiro, parece que não cabe esse trem. Inventaram o hino agora infinito. Não cabe, repete, repete, repete. Às vezes eu estou ouvindo o rádio da nossa igreja, do Viva News, às vezes eu estou no carro. Irmão, eu saí da minha casa aqui, dá em torno de 15 a 20 minutos de carro. Eu chego aqui, o hino acabou. Eu ligo para o irmão lá, ô irmão, arranca esse hino do ar, varão. Eu não estou aguentando mais ouvir esse hino, não. O irmão já repetiu essa mesma frase 50 vezes. Para com esse negócio, diminui com isso. Por quê? Porque é um trem, parece que não alimenta uma galinha. A palestra é essa. Eu disse aqui no domingo, está complicando a mensagem cada dia mais. O hino está ficando complicado. Esses dias atrás eu estava no carro, ouvi um hino. Deus abre porta onde não tem parede. Eu parei para pensar nisso. Porta onde não tem parede. Se já não tem parede, para que para porta também? Vai estar querendo complicar um milagre. Se parede. Para que abrir porta, gente, onde não tem parede? Não, você parou para analisar o que eu acabei de falar? No meio da rua, Deus abriu uma porta. Para que porta no meio da rua se já não tem nada? Nós está complicando o milagre que Deus está querendo dar. É só se for no chão, não sei que bexiga é essa, para abrir e morrer lá dentro. Então, assim, as pessoas ficam assim, Deus, a gente está complicando o milagre. E aconteceu isso comigo aqui nos Estados Unidos. Um irmão uma vez chegou em mim e falou, pastor, não gosto muito de dar harpa não. Eu falei, tá bom, mas vou continuar cantando. O problema é seu, que você não gosta. E aí começou, aquela cantarolação que não acaba nunca. E eu sentei na frente, na outra igreja antiga ainda. Acabou a igreja naquela cara de ué, sempre. Subi e fui pregar no meio do hino, irmão. No meio da mensagem eu comecei. Com gemidos que palavras não podem explicar. Irmão, quando eu entrei no meio do coro do hino que diz, ainda que... Eu só tirei o microfone da boca, assim, ó, a igreja todinha cantando. O fogo parecia cair. Eu só olhei para trás e falei, irmão, acho que o atrasado está dando mais presente de Deus do que o novo. Porque olha o que a palavra de Deus está dizendo. Lembra, ouve, obedeça, arrependa-se. Isso aqui é fantástico, eu vou terminar. Arrependa-se. Sabe o que é arrepender? É você voltar atrás naquilo que você fez errado. É você dar a mão à palmatória que você está no caminho errado, que você tem que voltar para o caminho certo. E como que a gente faz isso? Debaixo de confronto. Hoje, irmão, ser pastor é muito difícil, porque você tem que pensar para falar. Eu estou falando da igreja nossa aqui, tá? Eu já cuido de ensino. Estou falando da igreja nossa aqui. Eu já chamei a atenção de gente aqui na igreja, nessa igreja que nós estamos aqui agora, 8 meses, que a pessoa foi falar com o outro. Não vou voltar mais na igreja, não. O pastor está pensando que eu sou quem? Querendo ensinar o infeliz ainda. Meu irmão, faz isso não, faz assim, 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 assado. É melhor fazer assim. Ah, não vou voltar aqui mais não, o pastor é do contra. Está até hoje aqui. Por quê? Porque as pessoas não querem mais saber de confronto na vida. Você vai chamar a atenção de alguém hoje na igreja, você tem que falar, ô, quarta pessoa da Trindade. Deixa eu falar um negócio para tu, meu filho. Olha, em nome de Jesus de Nazaré, você poderia fazer isso? Vai ser melhor para tu. Deus quer o bem para você. Aliás, se eu fosse aplicar uma vírgula da forma em que eu fui treinado, que ela sabe, do meu pai, das outras lideranças que eu tive, eu acho que eu ficava sozinho dentro da igreja. Porque essa geração que nós estamos hoje, ficava sozinho dentro da igreja. Vocês eu lutando com o monjário para emagrecer, tu não tem noção que eu já passei dentro da igreja na hora que meu pai era pastor. Lá em Itapira, a mesa de som ficava assim, do lado. E filho de pastor, você tem que aprender a tocar bateria, mesa de som, tocar violão, fazer tudo, expulsar demônio, tudo. Eu estava lá, eu tinha 16, 17 anos, naquela época a AIDS, era a AIDS, né? O irmão foi lá contar o testemunho. Eu cheguei no estado final do vírus da AIDS. Eu fui tão magro, mas tão magro, eu fiquei tão seco, tão seco, tão seco, eu fiquei igual esse rapaz aí, ó. Aquilo me traumatizou, porque naquela época eu era tão magro,
que se eu ficasse sem camisa, dava para ver o batimento cardíaco na pele. Aí dali para frente eu falei, eu preciso engordar. E eu comecei uma loucura de querer engordar, agora eu estou lutando para emagrecer. Então, eu estou querendo dizer sobre o que é estrutura dentro de igreja. Se fosse no dia de hoje, nunca mais volta na igreja. Está pensando que é o quê? Você percebe que essas pessoas que vivem andando de igreja em igreja é a pessoa mais infeliz que tem no mundo? A pessoa não dá certo em lugar nenhum, vive brigando com os outros, é uma confusão, nenhum pastor presta, ninguém presta. Se Deus descer na terra e montar uma igreja para ele bota defeito na igreja do Deus vivo, verdadeiro. Resumindo, não tem conserto. A pessoa, se não se arrepender, não tem igreja que vai prestar. E ele termina dizendo, mas se vocês não estiverem atentos, virei como um ladrão. Quem está falando é Deus, gente. Virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Olha o que Deus está dizendo. Você precisa ouvir a palavra, colocar em prática, reviver o arrependimento, ouvir e obedecer o que você aprendeu lá atrás. Porque, caso contrário, o Senhor pode vir como um ladrão a qualquer momento e você não saberá a hora que Ele vai vir. Eu fico pensando no arrebatamento da igreja. Porque para uns vai ser a maior alegria do mundo, para outros vai ser uma tragédia. E quantos anos faz que você e eu ouve falar que Jesus está vindo? Aí as pessoas sabem o que vai falar? Nossa, o senhor veio de repente. Sério, irmão? Só eu já tenho 41 anos que eu estou ouvindo isso daí. É que você não deu importância, né? O tempo passou, você achou que era uma historinha. Irmão, posso ser sincero para você? Se o negócio fosse uma historinha, eu continuava acreditando. Que eu não vou pagar para ver, para morar no inferno depois, não. Ah, o senhor existia. Ixi, e agora? Agora acabou. Pega a escadaria descendo, tá? Vai começar a ficar quente. Você está chegando lá perto disso. Verso 4, a gente termina dizendo, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Vou repetir esse versículo, verso 4, voltando lá no começo do verso 4. Irmão, é capítulo 3. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Pastor, quem são esses? Vocês que estão aqui essa noite. São vocês que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Há um grupo que não se contaminou. Quem é o grupo? Eu, você e nós que estamos aqui. Que em meio à canseira do trabalho, em meio à dificuldade do dia, eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Eu sempre prego aqui dizendo, Deus não precisa de muito, mas se achar pelo menos uma dúzia de adoradores no meio dessa igreja, com vontade de fazer a obra de Deus de verdade, arregaçar a manga e falar, vamos para cima, pastor, maior é o que está conosco, é o suficiente para contaminar a igreja todinha, para dizer, vamos, porque Deus está fazendo coisas grandes em nosso meio. Se coloca de pé. O verso 5 diz, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E o verso 6 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós venhamos aprender com a igreja de Sardes, que não adianta ter muita organização se não tiver o organismo vivo dentro da casa de Deus. E Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos que estejam dispostos a fazer a obra de Deus e que não se contaminaram. Quando você ouvir a frase dizendo, mas está todo mundo fazendo, responda sempre, eu não sou todo mundo, eu faço parte do pequeno grupo ainda que Deus pode contar na terra. Ah, mas você vai fazer, o líder lá não está dando a mínima para você. Eu não estou preocupado com o que o líder está gostando, não. Estou preocupado é que se Deus está me aprovando naquilo que eu estou fazendo.
Eu vivo a obra de Deus na minha vida. Por quê? Porque o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Espere o reconhecimento de Deus. Não espere reconhecimento de homens. Espere o reconhecimento de Deus. Eu sou prova viva. Quando Deus quer te reconhecer dentro da casa dele, fica tranquilo, ele tira a noite de sono do pastor, ele incomoda. Se você trata o pastor só para cumprir o que falou que ia fazer contigo, você pode ter absoluta certeza disso. Deus não é aliança com pastor nenhum. Ele tem aliança com quem for Deus cuidar de você. Mas o pastor não me vê. Fica tranquilo, Deus faz o pastor perder a noite de sono. Deus faz o líder do teu departamento perder a noite de sono. Se for preciso, Deus tira, mata, faz qualquer coisa, mas ele vela pela palavra daqueles que são remanescentes e que aprenderam a não dividir a presença de Deus com nada. Pastor, o que eu faço? Simples. Todas as vezes que você estiver fraco na fé, faz uma alta análise sua dizendo: como Deus está me vendo? Como é que Deus tem me enxergado? Eu ainda estou vivo para Ele? Ou eu já morri espiritualmente? Quando você perceber que a saúde espiritual está definhando, você tem lugar para vir. No hospital de Jesus, aqui tem a bolsa de soro, para dar vitamina na sua vida espiritual. Deus te reerguer novamente. Você não é obra do acaso. Deus te levantou para uma grande obra e Deus não vai abrir mão daquilo que Ele projetou com você. E quer saber de um mais? Grave isso que eu vou lhe dizer. O plano que Deus tem para mim e tem para você, Ele não deu para mais ninguém. O projeto que Deus colocou no teu coração, Ele não deu para mais ninguém. Então Ele não vai perder a oportunidade de te usar naquilo que Ele prometeu. Pode vir doente, pode vir sem perna, pode vir sem orelha, pode vir do jeito que for, mas que Ele vai fazer você fazer, você vai. Você pode ter certeza disso. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos ofertar na casa de Deus. Pega a sua oferta. Você que vai devolver o seu dízimo, pega o seu dízimo. O culto completo com louvor, palavra e ofertório de Deus.